Olá, senhoritas, senhores. Nesse vídeo analisaremos esse exercício para três diferentes casos de corpos rígidos que poderiam girar em relação ao seu eixo de rotação, que passa justamente pelos seus centros de massa. É uma peça que tem esse formato, que é uma peça de um desafio, tem um disco sólido e tem uma esfera oca. Os três sólidos começariam a girar em virtude de que estão pendurados os três sólidos, três blocos da mesma massa com uma corda de massa expressiva, fazendo que o bloco desça e as peças comecem a girar no sentido anti-horário, como se observaria nessa imagem, se giraria nesse sentido anti-horário. E a pergunta: calcular a velocidade angular atingida por cada um dos sólidos de massa m, dos sólidos rígidos, da peça, do disco e da esfera oca, se cada um tem um raio R. São idênticos em tamanho, mas não idênticos em configuração de massa. Por ser uma esfera oca, toda a sua massa está na periferia. Por ser um disco sólido, a sua massa está uniformemente distribuída em todo esse plano. E essa peça tem partes que amassa, há partes que não, e tem um anel na parte externa que também contribui com massa. O bloco pendurado tem uma massa m minúscula e descerá uma distância d, como tenta representar-se aqui nessa imagem. Se me faço entender com essa proposta, qual será a causa do movimento da rotação? A resposta é o peso desse bloco pendurado, pois é justamente e é a única força que age sobre o conjunto de peça e bloco capaz de começar a descida desse bloco uma distância d e capaz de começar o movimento de rotação. Mas não é a causa do movimento de rotação, o peso é justamente uma força que opõe-se a esse bloco que não cairá em queda livre, pois essa força é a força de tensão que será transmitida por toda essa corda até fazer contato com a própria peça que girará. Se a corda não se desliza livremente sobre a peça, mas se consegue puxá-la para que comece a girar, então a tensão fará um torque sobre a peça para que comece a girar. E nesse caso, começaríamos a analisar a dinâmica da translação para o bloco de massa m minúscula, dizendo que experimenta o seu peso para baixo, que a causa da atração gravitacional menos uma força que opõe-se a que caia livremente, implicando que o bloco de massa m minúscula experimenta uma aceleração linear. E se analisássemos agora para o corpo rígido, o sólido, a peça do desafio, o disco sólido ou a esfera oca. Para esse caso, teríamos uma dinâmica da rotação. O somatório de todos os torques que agem sobre a peça seria, nesse caso, um único torque. Um torque que é capaz de gerar movimentos de rotação, que poderíamos assumi-lo como sendo positivo, pois começa o movimento de rotação e cada vez girará mais rápido. Esse torque que estará vinculado com ou associado com a ação da força de tensão a uma distância até o eixo de giro equivalente ao raio de curvatura dessas peças circulares, que fará que cada uma dessas peças circulares que apresente um momento de inércia associada à sua distribuição de massa experimentem uma aceleração. Dessa forma, temos uma segunda equação para a dinâmica, e essa segunda associada com a dinâmica da rotação do corpo rígido. A maneira de vincular ambas informações angulares e linear para a dinâmica, para a translação do movimento da peça que está descendo, e a mesma informação em descer, se desce 10 centímetros, deveria desenrolar-se 10 centímetros da corda sobre essa peça, seria associado com a aceleração linear e a aceleração angular mediante esse fator de escala. Dessa forma, poderíamos expressar de novo essa primeira equação da dinâmica para transformar a aceleração linear em aceleração
angular, tendo o fator de escala que representa o tamanho dessa peça que gira em relação a esse eixo de rotação. E da segunda equação, poderíamos expressar a tensão simplesmente dividindo o raio pelos termos que estão à direita. Dessa forma, se somássemos ambas equações ou se substituíssemos a segunda na primeira e operássemos um pouco, diríamos que a esquerda expressaria-se o peso do bloco pendurado e a direita, em evidência, seria a aceleração angular associada à massa vezes o raio, para esse primeiro termo, e a aceleração angular associada ao momento de inércia dividido pelo raio para o segundo termo. Isso implicaria que a aceleração angular esteja vinculada com a intensidade do peso desse bloco pendurado. Pois sim, se pendurássemos uma pessoa dessa peça pequena, cairia muito rápido. Mas se fosse uma joaninha pendurada, desceria bem devagar, aumentando sua velocidade, uma taxa bem pequena, sua velocidade da rotação da peça, experimentando uma aceleração angular bem pequena. Mas, por mais que seja uma pessoa pendurada, e se essa peça completa tivesse um momento de inércia gigantesco, também influenciaria essa informação para a intensidade, para o valor da aceleração angular. De conhecer essa informação, poderíamos avançar com a descrição desse movimento, desse fenômeno das três peças que se observam que poderiam girar, para determinar qual seria a que atinge ou que permitiria atingir a maior velocidade angular justamente quando o bloco pendurado tenha caído uma distância d, poderíamos associar a causa o torque, a causa do movimento de rotação, a aceleração angular, ao acréscimo de velocidade angular se não conhecemos o tempo. Mas para aquilo poderíamos vincular essa mudança de orientação, que representa ser perpendicular ao plano na mesma direção à velocidade angular, satisfazendo a regra da mão direita, sabendo que a partir do repouso poderíamos dizer que há um vínculo entre esse bloco caindo 30 centímetros com movimentando a própria peça para desenrolar 30 centímetros. Deverá mudar de orientação. Essa mudança de orientação dependerá do tamanho da peça. Poderia ser um círculo ou um disco muito pequeno, portanto, girará uma quantia gigante de voltas, ou poderia ser um disco sólido de raio 10 metros, que para descer 30 centímetros, essa distância d, mudaria de orientação um pouquinho, em virtude que tem um raio de curvatura gigantesco. Se me faço entender com essa relação linear e angular, uma informação que já tínhamos visto na sala de aula, poderíamos relacionar justamente essa informação para expressar a mudança de orientação como sendo a razão entre a distância que desça o bloco pendurado associado ao raio de curvatura das três peças sólidas. Dessa maneira, poderíamos substituir a aceleração angular dentro desse termo completo e, após de calcular a raiz quadrada, diríamos de maneira geral que a velocidade angular dependerá proporcionalmente ao quadrado, a raiz quadrada do peso do bloco pendurado. Sin embargo, também dependerá inversamente proporcional, ou será inversamente proporcional ao momento de inércia das peças que poderiam girar. E para saber qual será o momento de inércia de cada um desses corpos rígidos, se diz que o momento de inércia dessa primeira peça, que é bastante complexa de determinar, mas o resultado é bem bonito, é 9/16 da sua massa vezes o raio quadrado. O disco sólido tem um momento de inércia, o meio dessa informação, e a esfera oca tem 2/3 dessa informação. Poderíamos ver que a peça que tem o maior momento de inércia implicaria que seja a peça que mais devagar girará, uma vez que esse bloco tenha caído essa distância d. E essa peça que tem o maior momento de inércia não será esse fator 1/2, 2/3 é 0,66666. Será essa peça daqui, poderia ser
9/16, a resposta será justamente a terceira peça. Apresentará uma velocidade angular menor que a primeira, pois tem um momento de inércia um pouco maior que o meio, tornando-se a intermédia, e a que tem o menor momento de inércia, 0,5. Essa informação será o disco sólido. Ou seja, que organizando em ordem ascendente, diríamos que a esfera oca demorará mais tempo para que esse bloco tenha a descer uma distância d. Essa será a segunda, mas a mais rápida de todas, que permitiria que esse bloco desça essa distância no menor tempo, será a peça que maior velocidade angular final apresente. E essa é o disco, pois justamente toda a sua massa não está distribuída na periferia. A sua massa não está distribuída dessa forma, está distribuída uniformemente em todo esse plano. E dessa maneira apresenta um momento de inércia que seja o menor dos três, facilitando o acréscimo de velocidade angular. A seguir, analisaremos outros exercícios para relembrar e pôr em prática as noções vistas em sala de aula. Comecemos por esse exercício número 1, que diz que ao desligar um ventilador que estava girando a 810 RPM, que são grandezas, são informações que não estão vinculadas a unidades do Sistema Internacional de Unidades, fará esse ventilador 1350 voltas antes de deter-se. Com base nessas ideias, ou a essa informação, calcular a aceleração angular do ventilador, supondo que seja constante, e b, quanto tempo tardará em parar esse ventilador. Para responder a essa primeira pergunta, poderíamos começar expressando a velocidade angular, 810 RPM, equivalente a 810 rotações de 2π radianos por segundo, sabendo que uma volta ou um giro completo, uma rotação, é em ângulos 2π radianos no lapso de 1 minuto, equivalente a 60 segundos. Dessa forma, poderíamos multiplicar 2 vezes esse número, implicando que seja 1620 π. Se não temos acesso a uma calculadora, deixaríamos em função de π. Simplificando os zeros e fazendo a divisão de 162 por 6, veríamos que equivale a 27 vezes maior o numerador que o denominador, vezes π radianos por segundos, unidades compostas que expressam velocidade angular. E se o ventilador inicialmente tinha essa velocidade angular, faz 1350 voltas até parar e deter-se por completo, qual seria a quantia de radianos que faria associada a essas voltas até parar? Para responder essa pergunta, sabemos que uma volta equivale a 2π radianos, portanto, diríamos que a variação de orientação antes de parar e até parar foi de 2.700 π radianos, apresentado pelo ventilador até deter-se por completo. E se conhecemos a mudança de velocidade angular, dada essa mudança de orientação, poderíamos determinar a aceleração angular com uma equação da cinemática rotacional, uma equação que nos permita vincular, independente do tempo, sem conhecer essa informação, desprezando o conhecimento daquilo, pois não temos acesso a essa informação, que nos permita relacionar a mudança de as velocidades angulares, tendo uma aceleração e uma mudança de orientação, que para o caso particular, poderíamos dizer que houve essa mudança de orientação de tal forma que a velocidade angular mudou a ser a final, ou seja, zerar por completo, parar. Para tentar isolar a aceleração, poderíamos passar a velocidade inicial ao quadrado para a esquerda e posteriormente dividindo por esses dois termos que multiplicam a aceleração.
Substituindo os valores, veríamos que o denominador resultaria expresso dessa maneira, um resultado obtido anteriormente vezes 2, o numerador, e perdoem-me a redundância, expressaria-se como sendo a velocidade final, angular final, ao quadrado, menos a velocidade angular inicial à segunda potência. O sinal negativo surgiria, pois nossa intuição nos diz que o ventilador desacelera angularmente até parar. Mas fisicamente, uma desaceleração é uma aceleração que opõe-se ao movimento. E nesse caso, essa oposição de avanço seria de retardo, ou seja, fazendo que gire cada vez mais devagar, uma aceleração negativa. Dessa maneira, elevando todos os termos à segunda potência, 27 ao quadrado, π ao quadrado e as unidades físicas às segundas potências, poderíamos ver que π com π, pelo menos uma potência do numerador, simplificaria-se. Então, o número 27 está repetido aqui, 27 vezes 100, com 27 uma potência, simplificaria-se. E a segunda potência, ou uma potência do radiano, com o radiano que está dividindo, também simplificaria-se. Isso implica que a resposta seja expressa como 27 vezes π dividido por 2 vezes 100 em radianos por segundos ao quadrado. Uma aceleração negativa, fazendo alusão a esse processo de diminuir a taxa do giro até parar por completo, ou seja, diminuir a velocidade angular do ventilador até deter-se. Se já conhecemos essa informação, poderíamos determinar o tempo. Quanto tempo gastará para que haja uma diferença, uma mudança das velocidades angulares associada a essa taxa de aceleração constante? Quanto tempo gastará para que esse evento apresente essa mudança de velocidade angular? E para o caso particular de ser a velocidade final, a velocidade angular final, calcularemos o tempo que gastará em acontecer esse evento. Quanto tempo será para que a sua velocidade tenha mudado à velocidade angular final? Isolando o tempo, passaremos as velocidades para a esquerda e dividindo posteriormente pela aceleração. Na hora de substituir os valores, pelo menos as informações, incluindo o π, se não temos calculadora, não se preocupem, teríamos que no denominador seria negativo, mas o numerador também será negativo, pois o tempo deve ser positivo. Esperamos que o veículo, ou nesse caso o ventilador, termine de girar em um tempo posterior. Ou seja, que simplificando ambos sinais negativos, simplificando 27 com 27, π com π, radianos com radianos e uma potência dos segundos, diríamos que a resposta será 1 dividido por uma 200ª parte. Em outras palavras, o tempo em segundos equivalerá a 200 segundos. É um bom tempo considerável. Será 2 minutos, 3 minutos... 3 minutos e 20 segundos, ou seja, um tempo razoável para um evento em casa, cotidiano, consiga acontecer e evidenciar com nossos olhos esse evento e poderlo descrever algebricamente, fisicamente. Se me faço entender com esse exercício, o número 1, vamos analisar o número 2. Se diz que uma barra fina de comprimento 80 centímetros tem nas suas bordas 2 esferas de 2,5 kg. Essa barra fina tem uma massa de 4,9 kg. Mas uma das bolas cai e, portanto, traria um desequilíbrio para que essa barra mudasse de orientação. Qual deverá ser a aceleração angular inicial, sabendo que essa esfera, essa peça, esse bloco, esse círculo de 2,5 kg não tenha escorregado? Qual deveria ser a aceleração do giro inicial que apresenta essa peça, essa haste, essa barra fina, sabendo que o eixo de rotação está
justamente pela metade da sua dimensão, do seu comprimento, passando pelos seus centros de massa. Sabemos que a causa do movimento estará vinculada com o peso desse bloco ou dessa esfera de massa 2,5 kg. Seu peso poderíamos determiná-lo como sendo 24,5 newtons, que haja uma distância em relação ao eixo de rotação de a metade de 80 centímetros, ou seja, 0,4 metros, gerando um torque que seja perpendicular para fora, cuja intensidade será a força que haja essa distância, implicando que seja o torque de intensidade 9,8 newtons por metro. Mas qual deverá ser a aceleração angular que experimente a barra? Para aquilo poderíamos retornar a determinar o momento de inércia da barra. Sin embargo, poderíamos usar o resultado obtido, mostrado, apresentado numa tabela de momentos angulares que tínhamos visto num vídeo prévio, que essa expressa se for a girar em relação a um eixo que passa pelos centros de massa, será o menor possível para a barra, equivalente a 1/12 da sua massa vezes seu comprimento à segunda potência. Na hora de substituir os valores, teríamos numericamente equivalente a essa informação em quilogramas vezes metros ao quadrado. De conhecer essa informação e sabendo quanto vale a intensidade do torque, poderíamos fazer uso da dinâmica da rotação, da segunda lei de Newton, para o caso da criação do movimento do giro de rotação. Sabendo o torque, sabendo o momento de inércia dessa estrutura e qual será a aceleração angular que experimentará a barra, por causa de ter aqui essa peça fazendo essa ação a essa distância. Para responder essa pergunta, bastaria substituir os valores, no caso já particular, e dizer que a aceleração angular inicial nessa configuração horizontal será equivalente a 37,5 radianos por segundo ao quadrado. Esse daqui é um exemplo um pouco mais simples. Mas se formos analisar algo um pouco mais complicado, uma estrutura um pouquinho mais detalhada, seria um ioiô. Quem de criança brincou com um ioiô? Quase todas. Determinar a aceleração angular e linear do ioiô, considerando-o como sendo um disco rígido de raio R de massa m, não como sendo um ioiô de verdade, sendo um pedaço de madeira circular que é enrolada em toda a sua periferia, um barbante, e pendura-se do dedo de uma pessoa, por enquanto considerando aqui um suporte na parte superior. O ioiô cairá por causa do seu próprio peso, mas na hora de cair não é uma queda livre, é uma queda associada a essa puxada que opõe-se a essa queda livre, ou seja, o ioiô tensiona a corda empecilha sua queda para não ser livre, e essa tensão será causante do movimento de rotação desse disco. Como poder determinar a dinâmica da rotação? Comecemos pela dinâmica linear, dizendo que sobre essa peça, sobre esse sólido, há um par de forças, uma para baixo, favorecendo a queda, uma para cima, dificultando a queda, implicando que o corpo sólido de massa m, o disco, acelera uma taxa para baixo, uma aceleração. E, por outro lado, na dinâmica da rotação, teria-se que o torque, que nesse caso associado à força de tensão que haja uma distância r vinculada ao tamanho do próprio disco, experimente esse disco de momentos de inércia ao meio da sua massa vezes o raio quadrado, uma aceleração angular. São duas equações da dinâmica, uma linear e outra rotacional. Sin embargo, como poder associar essas duas informações? A resposta é a aceleração angular, que, tendo presente esse fator de escala, fará que esse bloco apresente uma aceleração linear, pois está em queda livre? Não, mas está em uma queda associada em relação a
seu giro angularmente. Dessa forma, poderíamos escrever a grandeza física, a aceleração linear, em relação à aceleração angular, pois é a primeira pergunta, determinar a aceleração angular e posteriormente a linear do ioiô. Na segunda equação, isolar a tensão, poderíamos substituir a tensão na primeira e agir um pouco algebricamente, ou simplesmente somar, que os termos da esquerda resulta simplesmente o peso do próprio ioiô. À direita seria o meio mais 1, são idênticos, portanto 3 meios. Simplificando as massas, faz alusão, implica fisicamente que o resultado obtido será independente da massa do ioiô. Poderia ser um ioiô muito massivo, muito leve, pouca massa. Sin embargo, o resultado será independente dessa informação. A aceleração angular não dependerá de quanta massa tem o ioiô, dependerá de quão grande seja o ioiô, o seu disco gigante de 1 metro ou de 1 centímetro, que experimenta uma fração da aceleração gravitacional para esse giro. 2/3 dessa informação associadas a esse tamanho que caracteriza o corpo rígido, apresentando uma aceleração angular. E de conhecer a aceleração angular, podemos multiplicá-la pela massa para determinar a aceleração linear. Isso implica que o ioiô, de fato, não caia livremente, não apresente uma aceleração equivalente à gravidade, seja 2/3 da aceleração gravitacional. 2/3 é próximo a 66,66% do valor da aceleração gravitacional. Um desafio que lhes deixo, que lhes compartilharei, que já lhes compartilhei também, quem já assistiu o vídeo, então já está compartilhado, associado a um ioiô de verdade, que será 2 discos de massa m², mas entre si há um pauzinho minúsculo, um pino, cujo raio é 1/10 parte do tamanho do próprio disco maior. E entre si, nesse pino, está enrolado esse barbante. Qual deverá ser a aceleração angular e a aceleração linear para um ioiô mais real? Um ioiô que foi esse disco dividido pela metade e junta-se entre si ambos discos mediante um pino de raio muito pequeno, mas de massa desprezível. Qual deveria ser a aceleração angular e linear? Aí lhes deixo esse desafio. Mas com a ajuda de um laboratorista muito bom, podemos ver que há 2 ioiôs. Um cai livremente, acelerando a aceleração da gravidade, enquanto o outro acelera a uma menor taxa. Podemos ver que uma queda livre não é. Se me faço entender com essa descrição física, analisaremos esse último caso, que será a rotação de uma peça sólida, uma barra, uma haste de comprimento L de massa m, como consequência da atração gravitacional. A princípio deveria movimentar-se como se fosse um pêndulo, fazer uma trajetória bem conhecida. Como poder caracterizar o movimento de rotação? Inicialmente poderíamos dizer que essa haste está presente nesse plano x e y. Poderíamos dizer que essa haste está composta de diferentes contribuições infinitesimais de massa em pequenos segmentos de massa que fazem uma atração gravitacional, ou que experimentam uma atração gravitacional e que fazem que essa haste experimente um diferencial de torque. Mas se a massa dessa haste é distribuída uniformemente em todo o seu comprimento, poderia definir-se a sua densidade linear de massa, a massa da haste completa ao redor ou em todo esse comprimento. Isso implica que seja para a estrutura completa ou para um segmento pequeno de massa que tem um pequeno comprimento de L desse segmento pequeno de massa, apresentando a mesma propriedade.
A contribuição infinitesimal do torque desse elemento minúsculo de massa a uma distância L será expressa por definição mediante o produto vetorial da força que age a essa determinada distância, criando um diferencial de torque vinculada a produto vetorial entre essas grandezas físicas que já conhecemos. Mas essa é a contribuição de um pequeno elemento minúsculo de torque. E que seria todos os elementos minúsculos de massa que compõem essa haste para determinar o torque total que essa haste experimentará? Para aquilo poderíamos fazer um somatório. Sin embargo, um somatório de infinitesimos, de infinitesimais, ou um somatório de contribuições infinitesimais, será um processo de integração. Para distinguir simplesmente essa variável de integração com seus limites, permita-me usar uma linha para dizer que será a integração desde o comprimento zero, sabendo que não há torque, pois se um pequeno elemento de massa está a uma distância zero, sobre o próprio eixo do giro não haverá torque algum. Mas se somássemos todos os elementos infinitesimos de massa até o comprimento L, existiria, ao final, o torque total aplicado sobre essa barra, sobre essa haste. À direita, haverá que fazer um processo de integração. Sin embargo, há alguns termos que são constantes. Se observamos bem, a densidade linear de massa é uma constante, pois por mais que seja minúscula ou seja completa, apresentará a mesma informação. A gravidade é uma constante e o ângulo, o seno desse ângulo, nessa situação, nessa tirada de imagem, nessa foto, nesse instante, será uma constante. Ou seja, que o processo de integração estará vinculado com o diferencial de comprimento entre o comprimento 0 até o comprimento L. Seria uma integração muito simples, com a letra L e o diferencial de L, implicando que a primitiva seja L quadrado por 2, que avaliada no limite superior seria L maiúsculo ao quadrado por 2, vezes a densidade linear de massa, mas por sua vez a densidade linear de massa total, expressa-se em relação à massa dividida pelo comprimento. Poderíamos simplificar um L e deixar algo notório, deixar que será equivalente à massa vezes a gravidade, equivalente ao peso dessa haste, a uma distância L meios, e seno do ângulo θ nos permitiria vincular o torque que age sobre essa haste pendurada desde sua extremidade como sendo o torque que age sobre a haste associado a uma força que é equivalente ao seu peso, a uma distância que equivale ao espaçamento entre a posição do centro de massa até o eixo de rotação. R do centro de massa. Se está muito próximo o centro de massa, se está muito distante, mas nesse caso é uma haste uniformemente distribuída sua massa, estaria uma distância L meios. L meios, como se observa no resultado anterior. Se me faço entender com essa ideia, poderíamos dizer, com base nesse resultado, que na situação particular dessa configuração, apresentar um ângulo de 90 graus, ou seja, completamente horizontal na situação inicial, como determinar a velocidade angular máxima quando passa justamente pela vertical? E para responder essa pergunta, poderíamos usar a lei da conservação da energia mecânica, pois na configuração inicial não há giro, está completamente horizontal, a altura do centro de massa é equivalente a zero, mas na situação final haverá um giro, essa peça estará somente na direção vertical, com uma energia cinética associada à sua rotação, e a altura do centro de massa estará a L meios, pois passou de estar na altura zero a estar justamente na metade do seu próprio comprimento, L meios. Dessa maneira, poderíamos determinar quanto vale a velocidade angular final, ou seja, a máxima atingida, e tentando isolá-la e tendo presente que para essa configuração
essa haste, girando em torno de um eixo que passa pela sua extremidade, o momento de inércia é equivalente a 1/3 da sua massa vezes o seu comprimento ao quadrado. Substituindo essa informação aqui, podemos dizer que é completamente independente da massa. A velocidade angular dependerá justamente da gravidade, mas também dependerá do comprimento dessa haste. Dessa maneira, veríamos que é independente da massa, é inversamente proporcional ao seu comprimento. É um caso muito particular, pois sabemos que se o eixo de rotação não estivesse na extremidade, nem passando pelos seus centros de massa, a 1/4, a 5/4, a 7/8, o momento de inércia deverá ser diferente, implicando que o resultado aqui também seja diferente e refleta essa diferença com uma velocidade angular completamente diferente a esse resultado obtido aqui. Se me faço entender com essa ideia, chegamos ao fim desse vídeo, ao fim desse tópico. Qualquer dúvida ou pergunta, sempre estarei a ser solícito. Até mais, senhoritas e senhores. Até